Oi, posso falar? Hoje nós vamos falar sobre silêncio. Difícil, muito difícil. Talvez quando você parou e ficou me olhando e eu não fiz nada, você falou, ih, será que o cara travou de cara? Esta ferramenta, essa possibilidade que nós temos de lidar com o silêncio é uma mágica. É uma coisa assim que pouquíssimos apresentadores sabem fazer. E o silêncio, gente, ele é de uma força, ele é de uma consistência que, como dizem por aí, às vezes parece que você consegue pegar o silêncio no ar. É uma coisa tão forte, tão magnífica, que as pessoas têm medo de usar. Louco, né? Mas é verdade. As pessoas acabam tendo aquela condição assim de... Ai, eu preciso falar o tempo inteiro. Tem muito apresentador que pensa assim. Eu preciso falar o tempo inteiro porque eu preciso preencher as lacunas. Olha que magia. O silêncio pode trazer as pessoas para o seu universo muito mais que algumas palavras que você use, principalmente aquelas que estão servindo para tampar a lacuna. E esse silêncio, ele não deve só ser usado como efeito de respiração. Porque tem gente que realmente para porque precisa respirar, né? Então o cara está falando, e uma hora ele... E volta a falar. Horrível, né? O que nós precisamos fazer? Aprender que o silêncio, ele traz respostas e perguntas, tanto para quem fala, como para quem ouve. Como assim? Se eu estou falando alguma coisa para você e entra um silêncio, eu tenho que saber lidar com ele. E existem alguns critérios para isso, algumas coisas bacanas que eu escolhi esse vídeo para te passar, para que você não se assuste com ele, para que você não tenha medo dele, o silêncio, para que você não tenha a paura de que tudo para. Não para. O silêncio nada mais é do que uma brecha para reflexão. Só que nós precisamos estar atentos a algumas coisas. Existem 4 critérios que eu queria passar para vocês. 4 critérios que podem dar uma boa segurança para você começar a trabalhar com silêncio. Até porque, gente, a gente faz parte de uma mídia, a mídia online, ela geralmente exige muita energia, né? Ela exige muita coisa assim rápida, as pessoas falando, tendo movimento, tendo coisas, E assim, parece que se você deixar 1 segundo no ar sem nada, a pessoa vai clicar e sair fora. E não é uma verdade. E nós vamos descobrir 4 critérios para isso não acontecer. O primeiro deles é o seguinte: nunca, de forma alguma, um silêncio deve vir antes dos 30 primeiros segundos de vídeo que você tem. Os seus 30 primeiros segundos de vídeo, eles devem ser falados, eles devem ter conteúdo, eles devem ter coisas diversas. Hoje eu brinquei com vocês aqui de começar quieto, porque talvez a única exceção para que isso possa acontecer, e toda regra tem exceção, né? Que você possa usar o silêncio somente quando você já tem uma fluência muito grande com a tua audiência. Aí, nesses 30 primeiros segundos, você pode usar o silêncio. Provavelmente com uma pergunta, com uma colocação para reflexão, porque o pessoal já conhece você, ele já sabe que o teu conteúdo é legal, eles já estão te seguindo, então ele não tem a preocupação de desligar rápido. Quando você está cativando o teu público ainda, quando você está começando a abordar a sua audiência, é muito desconfortante você, nos primeiros 30 segundos, soltar um silêncio para seja lá para que efeito for, isso não vai cair bem. Vai demonstrar insegurança, vai demonstrar que talvez você dê uma titubeada, não sei o que a audiência vai pensar, mas ela não é produtiva. Outra coisa interessante em relação ao silêncio é, você precisa obedecer o silêncio como um todo. Tem gente que faz silêncio, mas fica assim, fica tão agoniado que começa a se mexer, que então o corpo não está obedecendo aquele momento. Se você der um silêncio na fala, o teu corpo tem que estar igual. De repente você pode induzir as pessoas a fazer no silêncio aquilo que você quer que elas façam, com o seu corpo. Por exemplo, vamos pensar junto comigo. Olha só, o movimento que eu fiz trouxe você para uma atitude normal de reflexão. Ou eu posso estar no meio de um momento onde você está com uma vida muito agitada, sei lá, se eu estou falando sobre você ter uma vida mais tranquila, eu falo assim, gente, dê um tempo,
Cruze os braços. Relaxa. Olha o silêncio fazendo essa função. Ele vai, ele faz, ele fala. Ele falou mais do que se eu estivesse falando para a pessoa ficar calma. Só que o corpo tem que obedecer. Ele tem que traduzir para a pessoa aquilo que você está fazendo. Não adianta eu falar, fique em silêncio e ficar me movimentando aqui, fazendo coisas que você vai falar, ai, mas que aflição. Ele fala, fique em silêncio, eu fico eles vendo se mexer. Não. Silêncio é silêncio. Silêncio indica para as pessoas que é um momento dela, meu, nosso, se for o caso, mas em silêncio. Outro critério absoluto, não se faz silêncio, não se usa a ferramenta silêncio em qualquer vídeo de venda. Em vídeo de venda é explosivo, vídeo de venda é para você cativar as pessoas. Aonde você deve usar o silêncio? Em vídeos de conteúdo, como esses pequenos exemplos que eu dei aqui, bobinho, mas que você pode enaltecer, em vídeos onde você vai fazer a pessoa pensar, em histórias que você for contar. Lembra daquele vídeo das histórias, que você deve contar histórias? Ótimo, use o silêncio para isso, para dar pausas naquilo que você está falando, para dar ênfase. Em venda, nunca. O vídeo de venda tem que ter ritmo, tem que ter força, tem que ter impacto, para que a pessoa se sinta impulsionada em clicar no botãozinho seu lá. Aí você faz um vídeo forte. E outra coisa também, como último critério muito interessante, o silêncio, ele não pode ser eterno, tudo bem? Senão acabou o teu vídeo, acabou a tua audiência, inclusive. Todo mundo vai começar a sair fora. Então, o silêncio ele tem que ser provocado, ele tem que ter o timing de parada dele e depois ele volta. Você volta a falar. E de preferência com o que a gente chama de retomada de voz. Eu parei de um jeito. Eu volto do mesmo jeito. Para que a pessoa sinta que aquilo foi só uma parada proposital minha. Diferente de eu estar falando e parar. E quando eu for voltar, eu volto de um jeito meio estranho. Isso não é o silêncio provocado, isso é um silêncio de falha. E nós não devemos fazer isso. Então, 4 critérios para você. Guardar na cabeça e usar essa ferramenta poderosa que é o silêncio. Menos de 30 segundos de vídeo? Não faça. O corpo tem que vender junto com você o silêncio. Ou seja, o corpo tem que ter significando o silêncio que você fez. Terceira, nunca em venda. Venda pode ser complicado usar o silêncio. E por último, tem uma retomada do jeito que você parou. Vem no pique, para. Voltou, volta no pique. Para que as pessoas entendam que você fez aquilo caprichosamente como uma ferramenta de trabalho tua. Valeu? Um abraço!